Olá, querido amigo, como é bom poder estar em sua companhia mais uma vez. Agora nós estamos participando da série Eventos Finais. E muito obrigado por você estar nos assistindo. Tenho a plena convicção de que o Senhor terá uma bênção para você mais uma vez nesse dia. Porém, antes de continuar, eu quero convidar você a cantarmos juntos o hino 134. Breve Jesus voltará. Esta é a maior e melhor de todas as esperanças. Juntos cantemos com todo entusiasmo, amor e louvor no coração. E neste momento eu quero convidar você agora a abrir a sua palavra, abrir a Bíblia Sagrada, para estudarmos juntos o texto que está em Mateus capítulo 24. Porém, antes, quero convidar você e sua família a fechar os olhos, curvar a sua cabeça e orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais um dia, Senhor, mais uma vez, estamos com a Bíblia Sagrada aberta em nossas mãos. Pedimos que, mais uma vez, aquele mesmo Espírito que inspirou os escritores bíblicos, agora inspire no Senhor para podermos interpretar a Tua palavra da maneira correta e que esta palavra ache um solo fértil em nosso coração e venha frutificar para esta vida e também para a eternidade. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Aqui nós vemos que os discípulos, antes de Jesus sair do templo, eles convidaram Jesus para mostrar ao templo. Eu queria convidar você a deixar aberta a sua Bíblia, onde está em Mateus capítulo 24, mas gostaria de convidar você para ir até Marcos capítulo 13. Nós vamos ler o mesmo texto de outra perspectiva. Marcos capítulo 13, ele um pouquinho à frente aí, este evangelista, ele diz assim para nós: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, e agora acompanhe a expressão do discípulo, que pedras, que construções.
Na verdade, neste momento, nós vemos que os discípulos eles estavam impressionados com a construção do templo. Um historiador conhecido como Flávio Joséfo chegou a dizer que o templo de Jerusalém, ou o antigo templo, era como se fosse um grande monte coberto de neve. Isso para fazer uma referência às pedras brancas e extremamente polidas daquele templo. Este mesmo historiador chega a dizer que as pedras chegavam a ter 2,70 metros por 2 metros e chegavam a pesar toneladas. Até o dia de hoje, se você for lá em Jerusalém, você vai ver que há o Muro das Lamentações. Hoje o templo, que era templo antigo dos judeus, hoje é uma mesquita muçulmana. Mas os judeus eles ficam do lado do Muro das Lamentações e ali há uma sinagoga. É uma pequena sinagoga judaica. Quando você entra na sinagoga, você olha para o lado direito e no lado direito, logo à entrada, há um chão de vidro. E naquele chão de vidro há uma amostra da antiga construção do templo. Há pedras expostas que alguns chegam a dizer, os arqueólogos ali, os historiadores, que é do tempo de Salomão, quando Salomão construiu o templo e construiu aquela grande construção, como você já sabe. Sabe, amigos, então esta era uma construção que estava de alguma forma trazendo a alegria e quem sabe até podemos dizer um orgulho da nação judaica da época, a ponto de um discípulo olhar para Jesus e dizer: Senhor, veja, que pedras, que construções. Amigo, eu gostaria agora de voltar para o livro de Mateus, capítulo 24, e ler com você o versículo 2. Aqui diz assim: Ele, ou seja, Jesus, porém lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, sem que tudo seja derribado. Querido amigo, neste momento Jesus estava falando ou estava fazendo uma profecia sobre a destruição de Jerusalém, que segundo a história aconteceu no ano 70. Porém, eu queria chamar a sua atenção agora para o momento em que Jesus estava vivendo. Os discípulos, eles já tinham ouvido, já tinham visto as pessoas aclamarem Jesus uma semana antes, quem sabe, aí de sua crucifixão, dizendo: Hosana, esse é o que vem em nome do Senhor. As pessoas também, elas já haviam naquele momento ali entendido a missão de Jesus e principalmente os seus discípulos. Porém, querido amigo, mesmo Jesus estando próximo à sua morte e uma morte de cruz, nós vemos que a preocupação ou aquilo que estava na mente dos discípulos era aquilo que poderia ser tocado, era o material. O tempo passou. Nós estamos vivendo aí há praticamente 2000 anos depois deste incidente. Porém que parece que mesmo nos dias de hoje, o que mais chama a atenção das pessoas é aquilo que as pessoas podem tocar, é aquilo que as pessoas podem ver, é aquilo que aguça o sentido das pessoas. Naquela época, Jesus estava próximo à sua morte e a mente dos discípulos estava voltada para aquilo que é material. Hoje, querido amigo, eu e você estamos próximos da volta de Jesus. Vamos ver alguns sinais que estão ocorrendo nos dias de hoje, que também eram sinais daquela época, mas também se refere aos dias finais da história que estamos vivendo. E parece que as pessoas, elas ainda continuam fascinadas pelo brilho das coisas que elas podem tocar. Não foi por nada que alguém chegou a dizer que o dinheiro é a alavanca que move o mundo. Essa é uma grande realidade. O dinheiro move todas as coisas. E nós vemos, por exemplo, que há pessoas que têm o desejo de acumular riqueza e o problema é que se tiver amor a essas coisas, e a Bíblia já dizia para nós, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a pessoa coloca o amor ao dinheiro, nós vemos que o ser humano ele perde a ordem dos valores. E isso nós podemos ver claramente. Convido você a deixar mais uma vez aberta a sua Bíblia, aí onde você está, em Mateus capítulo 24, e acompanhar comigo a leitura de 2 Timóteo capítulo 3. Paulo, ele estava escrevendo as últimas palavras ao seu amigo chamado Timóteo. E é interessante que ele escolhe muito bem as palavras que ele vai dizer, e ele agora começa a falar para esse jovem pastor chamado Timóteo, o que está a partir do verso 1
2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Será que estamos vivendo nos últimos dias? Será que estamos vivendo tempos difíceis? E nestes tempos, como que as pessoas iriam agir? Versículo 2 diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Será que isso não reflete ao período em que eu e você estamos vivendo? Será que já não é hoje estes últimos dias? Pois a gente vê claramente que as pessoas seriam egoístas. A máxima do egoísmo é: o que é meu e o que é meu é seu, se eu conseguir tomar. Essa é a máxima do egoísmo. E aqui nós vemos também que as pessoas seriam avarentas. Avarentos é aquela pessoa que ela tem o amor ao dinheiro, que, segundo a Bíblia já vimos, é a razão de todos os males. Nós vemos que mesmo naquela época, diante da morte eminente de Jesus, os discípulos estavam preocupados com as pedras preciosas, lindas e formosas de uma construção. E parece que hoje nós estamos vivendo agora a uma iminente volta de Jesus a essa terra. E parece que aquilo que está em nossa mente, em nossos pensamentos, continua sendo as grandes construções, aquilo que podemos pegar, aquilo que podemos ver, estas coisas que aguçam os sentidos. Não parece que o mundo continua caminhando da mesma forma? Mas volte comigo agora, quero convidar você a capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 3. Agora vem uma pergunta importante dos discípulos. Por quê? Porque quando os discípulos ouviram que não ia ficar pedra sobre pedra daquele monumento, daquela construção, daquele templo que parecia ser, naquela época, o orgulho da nação judaica, quando eles ouviram que tudo seria destruído, eles ficaram preocupados. E aí no versículo 3 diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos e em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Dois pontos são importantes aqui. Os discípulos, eles pediram duas informações para Jesus. Uma delas, ele diz: olha, quando sucederão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo, como eles há pouco tempo haviam presenciado Jesus falar que seria destruído. Mas eles também perguntaram sobre a vinda dele na consumação dos séculos. Então, Mateus capítulo 24, ele é uma junção entre as profecias de destruição, da destruição de Jerusalém no ano 70, juntamente com as profecias que iriam se cumprir próximo à volta de Jesus. Querido amigo, neste momento, nós vemos Jesus falar a partir do versículo 4, dizendo: olha, ninguém vos engane. Já foi profetizado para você. Você, amigo, não precisa ser enganado. Você tem a palavra de Deus que pode esclarecer qualquer dúvida sua. Seja uma dúvida profética, seja uma dúvida no âmbito moral, a Bíblia pode esclarecer. Não precisamos ficar enganados. Jesus já deixou claro o que aconteceria. E aí ele diz então agora no versículo 6, certamente você vai ouvir falar de guerras, rumores de guerras, mas vede, não vos assusteis, porque é necessário acontecer isso, mas ainda não é o fim. Quando Jesus diz, olha, isso vai acontecer, mas ainda não é o fim, logicamente Jesus estava se referindo às guerras que antecederiam a destruição de Jerusalém no ano 70. É verdade que desde o ano 70 até os dias de hoje, as guerras nunca deixaram de existir. Sejam guerras de uma nação contra outra, seja a guerra civil, o próprio país entrando em ebulição, as guerras continuam desde aquela época. Mas aqui Jesus estava dizendo, olha, ainda não é o fim, porque estava se referindo à destruição de Jerusalém. Versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto, haverá pestes em vários lugares. Naquela época, grandes terremotos aconteceram, mas nos dias de hoje, grandes terremotos aconteceram também e ainda estão por acontecer. Nós vemos que aqui Jesus está fazendo um paralelo à destruição de Jerusalém, mas Jesus também está fazendo um paralelo com o que aconteceria nos últimos momentos, os momentos finais da história deste mundo. O versículo ainda continua falando para nós, o versículo 9 diz assim, então sereis atribulados e vos matarão.
Jesus deixa bem claro que os seus discípulos não estariam vivos quando Jesus voltasse a essa terra. Ele disse, olha, vocês vão ser atribulados e eles vão matar vocês. E sabe o que mais ele diz? Ele disse, olha, isso vai acontecer porque vocês vão ser odiados pelas nações por causa do meu nome. Quem diria que o nome de Jesus causaria ódio às pessoas? E nós vamos ver que isso aconteceu durante praticamente toda a história da comunidade cristã. Desde o seu surgimento, que foi lá fundada pelo próprio Cristo, até os últimos momentos da história da igreja. Perseguições aconteceram e vão acontecer. E aí nós vemos agora algo importante. Diz o verso 12 assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa era uma profecia da época, mas também é uma profecia atual. Como que está o amor às pessoas nos dias de hoje? Como que está o amor um pelo outro? Parece que as pessoas já não têm mais afeição um pelo outro. Nós vemos filhos matando os pais para poder ficar com a herança. Onde está o amor? Nós vemos casamentos se terminando simplesmente, se destruindo, simplesmente por conta de uma herança ou por conta de uma questão financeira. Nós vemos que as finanças, elas ainda continuam a interferir na vida do ser humano. Não era somente os discípulos que estavam preocupados com as questões financeiras, mas nós vemos que nos dias de hoje a finança ainda continua preocupando as pessoas, mesmo estando nós a uma iminente volta de Cristo Jesus. E aí vem algo agora importante no versículo 15. O verso 15 diz assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. E agora, Jesus ele começa a usar uma expressão que em português foi traduzida para então. Eu gostaria de chamar a sua atenção para estas palavras. Primeira vez aparece então a palavra assim, olha, então, verso 16, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Desde o versículo 16 ao versículo 20, nós vemos que aqui vai falar claramente sobre a destruição de Jerusalém. Até o próximo então aparecer no versículo 21. Então, destruição de Jerusalém. Como nós sabemos isso? Eu quero convidar você a ir a Lucas capítulo 21. Lá em Lucas capítulo 21, este texto fica ainda mais claro. Um pouquinho à frente nós chegamos ao Evangelho de Lucas e no capítulo 21, versículo 20, diz assim, quando, porém, virdes Jerusalém sitiadas de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Aqui nós vemos claramente, em Lucas capítulo 21, que está se referindo à destruição de Jerusalém. Então, quando voltamos ao capítulo 24, agora nós vamos no versículo, por exemplo, 18, e nós vemos uma repetição daquilo que já está lá em Mateus capítulo 21, porque aqui diz assim, e quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Versículo 19, ai das que estiverem grávidas. Versículo 17, quem estiver no eirado, não desça. Ou seja, claramente esses versos estão se referindo à destruição de Jerusalém. Porém, a partir do versículo 21, a história começa a mudar. Porque no versículo 21 diz assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação. E antes de haver ali a palavra haverá grande tribulação, tem uma palavra então. Neste tempo, então, haverá grande tribulação. Ou seja, depois da destruição de Jerusalém, agora começaria um período de grande tribulação. Este período de grande tribulação é o período que começa, logicamente, desde a destruição de Jerusalém, mas vai ali se estendendo até os últimos dias. Por exemplo, houve uma grande perseguição pelos próprios líderes judeus com relação aos cristãos. Houve uma grande perseguição com relação aos gentios. Os gentios também perseguiram os cristãos. E houve uma grande tribulação pela supremacia de um poder religioso na Idade Média. Esta supremacia do poder religioso começou no ano 538 e foi até o ano de 1998. Podemos confirmar isso quando vamos ao Daniel, o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, dizendo que este poder religioso e político, ele governaria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E a história confirma que este 3 anos e meio, na verdade o calendário judaico, ele era dividido em 30 dias. Então você tem 3 anos e meio, você tem 42 meses. 42 vezes 30
você chega a um total de 1.260 dias, que quando nós estamos falando sobre profecia contra o povo de Deus, acrescentamos o período dia-ano. E no período dia-ano, nós chegamos a um total de 1.260 anos de perseguição. Segundo a história, nós vemos que na Idade Média, esse poder religioso, ele acabou do ano 538 até o ano de 1798, perseguindo o povo de Deus. Esta é a grande perseguição que está falando aqui. Porém, querido amigo, no versículo 23 tem mais um então. E agora muda as cenas novamente. Se no primeiro então, nós vemos ali do versículo 16 ao versículo 20, estava se referindo à destruição de Jerusalém. Versículo 21 ao versículo 22, a este período de grande tribulação. A partir do versículo 23 diz assim: se alguém vos disser, eis o Cristo, não acrediteis. Verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esse aqui é o outro período da história. E esse período da história é o tempo do fim, que começa em 1798. A partir desse momento, agora um grande surgimento de falsos cristos e falsos profetas iriam, de alguma forma, ser inserido no panorama atual mundial. E esta inserção deles aqui, diz a palavra de Deus no verso 24, capítulo 24, verso 24, que se possível fora, enganaria os próprios eleitos do Senhor. Querido amigo, a Bíblia diz, Jesus falando, cuidado para que ninguém vos engane. Nós não precisamos ser enganados. Jesus já deixou bem claro para nós, em sua palavra, qual seria os seus ensinamentos, quais seriam os sinais, tanto da destruição de Jerusalém, como dos últimos momentos da história. A minha pergunta é, está você também apercebido? Está você também firmado e fundamentado na palavra de Deus? A Bíblia não para por aí. Continue comigo na leitura. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 15, ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Eles se apresentam disfarçados em ovelhas, mas são lobo-roubadores. Como nós podemos então agora entender ou saber ou perceber como um profeta ele é verdadeiro, se um profeta é falso? Como podemos descobrir? Como podemos ter essa convicção, essa certeza? Bom, a própria Bíblia diz no versículo 16, pelos frutos os conhecereis. Um profeta de Deus, ele é conhecido pelos frutos que ele tem. E como seriam esses frutos? Podemos ir então agora no versículo 21, e aqui diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem então entraria? O versículo 20, na última parte, diz, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Um profeta verdadeiro de Deus, ele faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus, querido amigo, está expresso em sua palavra. Está expressa na palavra de Deus a sua vontade, na Bíblia Sagrada. Então, quando nós a estudamos, quando nós a interpretamos, quando nós oramos e pedimos a guia do Espírito Santo, ele conduz a nossa mente, conduz a nossa vida para que possamos interpretar a palavra dele da forma correta. Agora, olha só o que diz aqui ainda no versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, em teu nome, porventura, nós não temos profetizado? A Bíblia está dizendo aqui, olha, em teu nome nós não temos expelido muitos demônios? Em teu nome nós não fizemos muitos milagres? E a Bíblia agora deixa claro Jesus dizendo, meus amigos, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, estes que praticam a iniquidade. Como pode ser iniquidade profetizar? Como pode, amigo, ser iniquidade expelir demônios? Como pode, amigo, ser iniquidade fazer milagres? Mas a Bíblia considera isso como um momento aqui, como se fosse algo que não estivesse de acordo com a palavra de Deus. Eu queria ver com você aqui um texto que eu acho interessante. Vai ser projetado na tela aí, sinais e prodígios. Diz que nos últimos dias estes falsos cristos e profetas, eles fariam 3 coisas, profetizariam. Eles fariam milagres,
e eles fariam exorcismos também. Como nós vamos distinguir? Como não saber se isso realmente não é algo de Deus? Bom, há um texto no livro Eventos Finais, e eu gostaria de convidar você a ler lá na sua casa, junto com a sua família, este livro também, Eventos Finais. Quem sabe você pode ler um capítulo, ler algumas partes desse livro em algum momento de meditação com a sua família. Lá na página 147, o texto diz assim: o povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres. Não é na operação de milagres que está a nossa segurança. Diz mais: espúrias obras de cura, pretendendo ser divinas, serão operadas. Já parou para imaginar isso? Pretensas, espúrias obras de cura. Satanás imitará os milagres que forem operados. E aí, então, como agora nós vamos saber e não sermos enganados? Como vamos saber se é um falso profeta ou não? Bom, o texto continua dizendo: a Bíblia nunca será suplantada por manifestações miraculosas. Nós temos a palavra de Deus que vai guiar nossos passos, que vai guiar nossas vidas e vai nos trazer, nos levar com segurança a um claro assim diz o Senhor. Voltando ao texto bíblico, gostaria de ver com você agora o que diz o versículo 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Neste momento nós vemos que os eventos finais começam a acontecer. Veja, o primeiro então, nós vimos ali a partir do versículo 16, destruição de Jerusalém. O segundo então, a partir do versículo 21, nós vemos que é uma grande tribulação que terminou no ano de 1798. A partir desse momento, há mais um período da história que agora ele é surpreendido por um outro então, que está no versículo 30. E diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos ali, ele está dizendo, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, depois dos eventos finais, dos momentos finais da história, agora começa o último então, e este então é a volta de Cristo Jesus. Amigos, nós vimos que em Mateus capítulo 24, Jesus deixou bem claro para nós dizendo: haverá um período que está relacionado à destruição de Jerusalém. Haverá um período de grande tribulação, de grande perseguição. E nós vimos que o povo de Deus foi perseguido pelos líderes judeus. O povo foi perseguido pelos gentios. O povo de Deus, os cristãos, ele foi perseguido por um movimento religioso. Mas depois disso, a Bíblia diz então agora que o Filho do Homem virá em glória e majestade. Certo dia eu ouvi uma história de que um homem ele ficou desempregado. Ele trabalhava nos navios e neste trabalho que ele tinha, o objetivo era ele ficar numa cabine de comando lá dentro do navio, recebendo informação de uma cabine de comando que ficava em terra. E o objetivo dele, o trabalho dele, melhor dizendo, era receber essas informações e então passar as informações para o capitão e para a tripulação do navio. Falando sobre questões climáticas, sobre a rota que estavam seguindo, se estaria tudo certo. Mas em um momento ele acabou ficando desempregado na sua vida. E aí então ele foi agora aos classificados e ele então circulou ali 2 ofertas de trabalho. Ele saiu 4 horas da manhã de casa para ir até a primeira oferta de trabalho. Chegou lá, esperou até as 8 horas da manhã para ser atendido. Quando ele foi atendido, infelizmente, eles escolheram outra pessoa que já estava na sua frente para aquele trabalho. Então ele decidiu ir agora para o segundo trabalho. Quando ele chegou no segundo local de trabalho, já era aproximadamente 10 horas da manhã. Haviam 26 pessoas sentadas esperando que a entrevista começasse. E naquele momento que ele estava em reflexão ali sentado, alguns já estavam até falando entre eles ali, dizendo: puxa, viu, esse camarada aí chegou agora, ele pegou a ficha 26, é claro que não vai ter nenhuma chance para ele, mas ele era um cristão. Ele acabou sentando ali, fazendo uma oração e em silêncio. Naquele momento, ele percebeu que havia uma música de fundo.
Ele ouviu que a música de fundo era uma música antiga que estava sendo tocada. Começou a prestar atenção na música e de repente ele se levanta. E ao se levantar, ele entra até o escritório. As pessoas ficam perguntando, como pode? Ele chega às 10 horas da manhã aqui, ele pega a ficha número 26 e entrou no escritório. Com certeza ele vai ser mandado embora desse escritório o mais rapidamente possível. Mas para surpresa de todos, 15 minutos depois, ele já sai com seu uniforme na mão, pronto para o seu trabalho. As pessoas, é claro, quiseram saber como que isso aconteceu, como isso foi possível, por que ele chegou aqui 10 horas da manhã e já recebeu um emprego. Então os organizadores aumentaram o volume daquela música. E eles viram que junto com aquela música havia um código Morse. E o código Morse dizia, aquele que for candidato à vaga, o primeiro candidato à vaga que ouvir este código, entre no escritório, que o emprego é seu. Aquele homem estava atento aos sinais que estavam sendo dados. Mesmo ouvindo uma música antiga de fundo, ele estava atento aos sinais. O mundo hoje ele está tocando uma música e ele quer que a sua atenção seja atraída por esta música. A música, quem sabe, assim como os discípulos, é a música financeira, é a música dos negócios, é a música de uma faculdade, de um curso superior, quem sabe um mestrado ou um doutorado. São músicas que muitas vezes estão fazendo com que você tire o seu foco daquilo que é importante. E não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Estou dizendo a você que muitas vezes essas coisas estão tirando o nosso foco principal, que é termos uma comunhão com Deus através de sua palavra. É entendermos que estamos vivendo nos momentos finais da história desta terra. Os sinais estão acontecendo e nós precisamos estar apercebidos a estes sinais. Afinal, isso é bíblico. Aqui no capítulo 24 ainda de Mateus, versículo 36 diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E agora o versículo 44 diz, por isso, ficai também vós apercebidos. Como que nós ficamos apercebidos? O versículo 42 diz assim, vigiai, orai, porque você não sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. É verdade que o dia e a hora não foi nos revelado, mas foi nos revelado sinais que identificam a proximidade desse dia e dessa hora. E eu digo para vocês sem medo de errar, as profecias estão se cumprindo. Os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo. Minha pergunta é, está você vigiando? Está você orando ao Senhor? Está você pedindo sabedoria do céu para também não ser enganado? Está você, neste momento, implorando ao Senhor para que essa sua volta aconteça o mais breve possível, porque você quer levar a sua família para viver com Jesus nas mansões celestiais? As profecias, é claro, meu amigo, estão se cumprindo a cada dia. Agora, e Deus? Onde está Deus nesse momento? No ano de 1755, aconteceu o grande terremoto de Lisboa. Quando o terremoto destruiu praticamente a cidade de Lisboa, em um momento nos escombros ali, e uma noite muito fria, um pai estava debaixo dos escombros com a sua filha. E ali naquele local, frio, como eles estavam, escuro, não podiam ver um ao outro, a única coisa que conseguiam fazer era se comunicar um ao outro. A menininha, ela pega na mão do seu pai e ela diz, pai, por favor, olha para mim, vira o seu rosto para mim. O pai disse, filha, que diferença faz eu virar o rosto para você? Está escuro, você não vai conseguir ver o meu rosto. Que diferença faz eu olhar para você nesse momento? A menina então olha para o pai e diz, pai, se eu tiver a certeza de que o Senhor está com o seu rosto virado para mim, eu vou poder dormir em paz. Mesmo em meio à tribulação dessa vida, querido amigo, saiba de uma coisa, o rosto do Senhor está virado para essa terra. Você pode estar passando por um momento difícil, calamidades, nós estamos vendo aí pestes, nós vemos uma pandemia que está assolando o nosso país e o mundo. Mas você pode ter a certeza de que o rosto do Senhor está virado para você e para a sua família também. E em breve, para a honra e glória de Deus,
A noite que nós estamos vivendo agora vai passar, porque vai raiar o dia, o tão glorioso dia da volta de Jesus. E ali você poderá contemplar o rosto de Cristo, não mais pela sua palavra agora, mas pessoalmente. E eu espero que nesse dia Jesus olhe para você e para sua família e diga: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Continue confiando. Os momentos podem parecer difíceis, mas Jesus em breve vai voltar. E junto com Ele, subiremos para morar eternamente no lar de glória. Você acredita nisso? Você confia nisso? Essa é a sua bendita e gloriosa esperança? Então eu quero convidar você neste momento, assim como você está com sua família, se você puder, dobre os seus joelhos, coloque os seus joelhos no chão, e eu quero convidar você a orar ao Senhor, pedindo mais uma vez, rogando as bênçãos de Deus sobre o seu lar. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que Jesus em breve vai voltar. Não sabemos, Senhor, o dia e a hora, mas queremos estar preparados para este momento glorioso. Senhor nosso Deus, aqui estão famílias reunidas. Quem sabe algum jovem está sozinho, mas neste momento está orando também, Senhor. Por favor, visite este lar, visite esta família, visite esta casa, Senhor, e coloque no coração desta pessoa a bendita e gloriosa esperança da Tua volta. Que esta pessoa ela possa neste momento ser confortada com esta esperança e que naquele glorioso dia, Senhor, que sabemos está muito próximo, possamos todos nós estarmos preparados, olhando ao céu e dizer: esse é o nosso bendito Senhor e Salvador, a qual nós aguardávamos. Que isso se torne uma realidade em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Este é um momento que você também pode continuar com a sua família reunida, quem sabe fazer mais algum pedido, algum agradecimento e mais uma oração. E não esqueça, querido amigo, em cada lar, uma igreja. Fique com Deus. Amém.